Bom dia, boa tarde, desculpem por esta pequena demora, há sempre problemas técnicos que temos que tentar resolver. Eu sou a Margarida Medlam, sou tesoureira da Associação, da SMS, Associação dos Amigos do Mosteiro do Convento de Santa Maria de Seiça. E em nome da Associação quero-vos agradecer a todos por virem participar neste nosso webinar que comemora o Dia Mundial da Água. É uma ação de divulgação do Projeto Rios. O Projeto Rios é um projeto internacional que promove a participação social na conservação dos rios através da adoção de um troço de 500 metros. Incentiva essencialmente o envolvimento local das pessoas e as pessoas a terem uma relação de proximidade com o rio, com o troço do seu rio adotado. Promove também a educação e a consciencialização e o envolvimento muito ativo das comunidades para poderem valorizar o ambiente e outras temáticas que são associadas aos rios, como a fauna, a flora, as tradições, os contos, as lendas, as instituições que ao longo dos anos estão associadas ao seu rio e é basicamente isto o Projeto Rios. Relativamente ao Jael Palhas, convidámo hoje para vir dinamizar este webinar e a fazer-nos uma apresentação relacionada com a Ribeira de Seiça, e o Jael Palhas irá ele agora então iniciar, vou passar ao Jael Palhas, desculpe, eu também estou aqui com uns problemas técnicos de repente, só um segundo, não vos estou a ver, vocês estão-me a ouvir? Ok. Sim, estamos a ouvi-lo. Então, Sim. Estou aqui com, ok, vou assumir que estou a gravar isto e que pronto, Jael, vou passar a palavra ao Jael e por favor apresente o vosso, que eu não consigo, não sei o que é que eu estou aqui, okay, vou assumir que isto está a funcionar aqui para o meu lado. Vou passar a palavra ao Jael. Ok, se calhar tenho que trocar aqui o som para pôr o som no telemóvel. Olá a todos, eu vou convidar-me para fazer esta pequena apresentação em que vou falar um pouco da conservação da biodiversidade aquática no Baixo Mondego e da situação da Ribeira de Seiça. Eu tenho trabalhado há bastante tempo com espécies aquáticas e esta zona de Seiça também é uma zona que me é muito querida já há muitos anos. Comecei o meu percurso profissional a trabalhar em percursos pedestres na Figueira da Foz e um dos percursos que guiava na altura era o percurso de Seiça. Eu vou iniciar então aqui a minha apresentação. Eu vou partilhar o ecrã. Confirmem-me se já estão a ver a apresentação. Sim. Ok, então, portanto, eu neste momento trabalho no Centro de Ecologia Funcional, no projeto, no grupo invasoras.pt, o Centro de Ecologia Funcional começou na Universidade de Coimbra, mas tem um polo na Escola Agrária de Coimbra, onde eu estou a trabalhar agora, e convidaram-me para celebrar convosco e celebrar aqui em Seiça o Dia Mundial da Água, que é um dia que para mim é sempre muito especial, porque realmente tenho trabalhado ao longo de muito tempo em projetos ligados à água, sobretudo a charcos. Comecei por trabalhar com anfíbios, com répteis, interpretação de ecossistemas aquáticos, e há uns anos para cá tenho trabalhado cada vez mais com plantas e a minha apresentação vai se focar também muito nessa parte das plantas, porque nós estamos cada vez, infelizmente atualmente há menos botânicos em Portugal, ou as pessoas têm tendência a virarem-se mais para outras zonas, e os meios aquáticos, e especialmente
as espécies de plantas aquáticas sempre ficaram um pouco esquecidas e, portanto, falta muito trabalho nesta área. E, infelizmente, estamos com uma situação muito dramática em Portugal de declínio da vegetação aquática nativa e aparecimento de novas invasoras aquáticas, e é nisso que eu tenho trabalhado atualmente. Isto começou um pouco também com a minha colaboração como voluntário no projeto da Lista Vermelha, que eu vou falar um bocadinho, e que foi o projeto que esteve a avaliar o risco de extinção de plantas em Portugal. Nos últimos 2 anos tivemos projetos aqui na Escola Agrária de Coimbra, em parceria com a CIM, sobre plantas aquáticas e conservação de plantas aquáticas. O projeto Charcas de Noé, em 2019, e o projeto Flora Reply, em 2020, que terminou agora mesmo, e que eu vos vou falar um bocadinho. Os meus interesses principais neste momento são mesmo como conservar toda esta biodiversidade aquática, que é essencial para manter os ecossistemas aquáticos a funcionar, e também como conciliar esta conservação com a agricultura. Nós dependemos da agricultura, dependemos também dos serviços dos ecossistemas, e para nós nos mantermos vivos e com boa qualidade de vida, temos que conseguir viver num espaço onde tenhamos comida e um ecossistema saudável. E, portanto, não podemos sacrificar nenhuma das duas coisas. Deixei de ouvir. Pois, eu também. Problema técnico com o Jael, acho. Sim, parece que é geral, Ok. eu também. A mim ouvem-me? Sim, sim. Sim. É que isto não está como... E Margarida, Sim. Mas o Jael se calhar não nos ouve. Ele não... Jael? a imagem dele parece estar congelada. É problemas da net, certeza. Já está, a imagem já está a passar, os slides já estão a passar. Mas nós não o ouvimos. E os slides têm estado sempre a passar, viu? Não se Agora- ouve já é. Conseguem ouvir? Agora sim. Sim, Mas agora durante, sim. Ok, parece que isto de ter os dois a funcionar, parece que a internet foi abaixo no telemóvel, mas conseguem ouvir? Sim, não é preciso pôr o vídeo, basta nós ouvirmos. Ok. Talvez seja mais simples. Ok. Então, neste momento estamos com cada vez mais espécies invasoras que estão, no fundo, a impedir os ecossistemas de funcionar e que funcionam como um cancro no ecossistema, em que vão roubando espaço aos elementos funcionais do ecossistema até que o ecossistema deixa de funcionar. E por isso, uma das minhas preocupações atuais tem sido como salvar as espécies que estão em risco de extinção e também, paralelamente, como controlar as invasoras que estão a impedir os ecossistemas de funcionar. E são as duas frentes de trabalho em que eu tenho estado a trabalhar e que é essencial trabalhar. Nós aqui no Baixo Mondego estamos numa zona muito interessante, porque se olharmos para Portugal e se pensarmos nas linhas que separam, e temos aqui uns mapas complicados, o primeiro mostra-nos o clima de Portugal e nós estamos aqui junto ao limite que separa o norte mais atlântico do sul mais mediterrâneo. Em termos de rocha, em termos de solo e da geologia, vivemos aqui nesta linha que separa as rochas mais interiores, as rochas mais antigas do país e com águas mais ácidas, das rochas mais recentes e com águas mais básicas. E isso faz com que estejamos aqui numa área de transição interessante, em que faz do Baixo Mondego uma área importante para a conservação, pela proximidade porque aqui se concentram, é uma daquelas áreas de diacótono em que vemos espécies características do norte, espécies características do sul, espécies características de águas ácidas, espécies características de águas básicas, tudo concentrado numa área relativamente pequena. E se nós procurarmos no site da Flora One, que é o melhor site de botânica de Portugal e um dos melhores do mundo, se pesquisarmos plantas aquáticas e vemos o mapa onde é que há mais plantas aquáticas, vemos que aparecem aqui umas quadrículas importantes nesta região do Baixo Mondego e das Gândaras, que são uma das regiões em Portugal que tem mais diversidade de plantas aquáticas. No passado teve mais. E é precisamente por isso que eu me tenho estado a dedicar a isto. Houve o projeto da Lista Vermelha, de que eu vos vou falar, que no fundo avaliou quais são as áreas em Portugal
no fundo avaliou o risco de extinção de muitas espécies em Portugal, foram 600 espécies avaliadas, e se virmos no mapa onde é que há mais espécies ameaçadas, vemos que aparece aqui uma área do Baixo Mondego muito bem sinalizada como uma das áreas que tem mais plantas ameaçadas em Portugal. Desculpe, Jael, pode repetir o nome do site de referência para a flora em Portugal? Flora On. Ok. É um site da Sociedade Portuguesa de Botânica e é genialmente construído. Depois, se quiserem, eu posso falar um bocadinho mais dele, mas que permite qualquer leigo. Ok, já vi, Flora On. Qualquer leigo saber um bocadinho mais sobre a flora portuguesa de forma muito intuitiva, e não está feito só para botânicos, não é um site escrito em botaniquês ou só em botaniquês, é um site em que uma pessoa pode pesquisar flor amarela em março na Figueira da Foz, e aquilo dá-nos quais são as flores amarelas que estão em março na Figueira da Foz, e portanto é um site bastante útil. Portanto, quando nós vemos este mapa das áreas que têm mais plantas ameaçadas em Portugal, vemos aqui o Baixo Mondego como uma das zonas que está pior, e isto deve-se àquilo que o Miguel Porto, na sua apresentação no lançamento da lista vermelha, chamou o apagão das aquáticas. No fundo, há um conjunto enorme de espécies de plantas aquáticas que muitas delas existiam aqui nesta região e que em 20, 30, 40 anos desapareceram do país. Ou reduziram drasticamente a sua área de distribuição. E este fenómeno do apagão das aquáticas passou despercebido a muita gente, para já porque como faltam botânicos a trabalhar com plantas aquáticas em Portugal, não se assistiu de forma tão atenta quanto se deveria a este desaparecimento, e quando se foi procurar pelas plantas que se pensava que eram raras ou que estavam ameaçadas, muitas delas já não se conseguiu encontrar nenhuma. Este projeto da lista vermelha foi um projeto importantíssimo, que, só para terem uma noção, em Portugal era um dos únicos 4 países da Europa que ainda não tinha uma lista de plantas ameaçadas, em que não tinham sido avaliadas as plantas. Nós temos cerca de 3.000 plantas em Portugal, só 600 é que foram avaliadas. Portanto, muitas não foram avaliadas, e as que foram avaliadas foi-se, no fundo, pôr em caixinhas, ver consoante o seu grau de ameaça, o seu risco de extinção. Entre aquelas que afinal... Quando refere a 3.000 plantas, só plantas aquáticas, certo? Não, só plantas nativas, aquáticas e terrestres. E foram avaliadas todas, aquáticas, terrestres, de escarpas, de zonas frias, de zonas quentes, foram avaliadas avaliado um bocadinho de tudo, mas no fundo não foi possível avaliar todas as plantas. Avaliou-se uma lista de plantas que incluía, por exemplo, aquelas que sabíamos que eram endémicas, que só existem em Portugal, outras que já havia suspeitas de que eram raras, e portanto, depois desta avaliação foi possível a maior parte dessas plantas atribuir-lhe uma categoria de ameaça. E o panorama não é animador. Cerca de 60% das plantas avaliadas estão ameaçadas de extinção. E há muitas que não estão ameaçadas, mas para lá caminham. E há outras também que não foram avaliadas e que nós vemos que faltam dados ou que nunca mais as vimos, e portanto é possível que há muito mais ameaçadas e muito mais plantas que estejam até já extintas em Portugal e que ainda não tenham sido avaliadas nesta primeira fase. Naturalmente isso é um processo contínuo, e além deste primeiro trabalho inicial de avaliação de 600 plantas em 3 anos, é necessário agora pegarem naquelas que não foram avaliadas e avaliá-las também. Em termos de desaparecimentos, e agora vou-me focar só nas aquáticas, desapareceram muitas emblemáticas e grandes e bonitas e ornamentais e comestíveis e medicinais, e portanto plantas, desde plantas grandes como a Sagitária, que era comum no Baixo Mondego, que é uma planta que é utilizada como ornamental no resto da Europa, o Hidrocáris, a Valisnéria. Da Valisnéria já vou falar daqui a pouco. Até uma planta endémica como a Avelara, que é uma planta que só existe em Portugal e Espanha, ou só existia em Portugal e Espanha. Em Portugal já não é vista há muito tempo. Mas estamos a falar também de algumas plantas, como a Marcília, o trevo de 4 folhas aquático, que desapareceu. Desculpe, eu acho que vi uma planta destas, a Avelara. Então isso é fantástico. Tire fotografia e manda. Eu acho que é esta.
É que há aqui um espaço onde eu vivo, aqui um campo, que tem muitas plantas e tem muitas orquídeas selvagens. E eu não sei se vi esta planta no outro dia. Há muitas muito parecidas. Esta é Pode ser aquática. parecida, pode ser parecida. Esta Pode é ser parecida. aquática. Esta é aquática, é só de zonas úmidas e a última vez foi visto foi ali em Estarreja. Isto aqui também. Eu moro aqui no Baixo Mondego. Os sítios onde é mais provável que apareça são em depressões dunares ou arrozais abandonados, etc. Mas é uma planta com uma flor muito parecida, é uma composta, e há muitas dessa família, muito comuns em todo tipo de habitats. Então pode ser parecida, pode ser. Mas de qualquer maneira é sempre bom estar atento que muitas dessas que nós dizemos que estão desaparecidas para os botânicos. E o exemplo disso é a Valisnéria, a segunda que aparece aqui na lista, que esteve desaparecida durante 40 anos e nós redescobrimos-la este ano em Mira. E as senhoras que andavam lá com os barquinhos à volta dizem: mas isto sempre esteve aqui. Pois, sempre esteve aí, mas nos sítios onde estava antes e que os botânicos conheciam, foram procurar, não encontraram, e aquele cantinho passou despercebido. Portanto, é muito possível que essas que estão desaparecidas a nível nacional, algumas delas até já consideradas regionalmente extintas, ou seja, que se extinguiram em Portugal, não no mundo, mas em Portugal se extinguiram, podem não estar extintas, podem ser a plantinha mais comum no quintal de alguém, ou no poço de alguém, ou no arrozal de alguém. E, portanto, é essencial a participação da população à procura delas, e não pensem que só os especialistas é que procuram estas coisinhas. Quem descobriu a Valisnéria foi um rapaz de 18 anos, um estudante de Mira, e eu há 4 anos atrás trabalhava com sapos, estudava anfíbios, e estava a começar a interessar-me por plantas, mas não sabia distinguir nada disto, ou muito pouco. E, portanto, não precisamos de ser botânicos para nos dedicarmos a isto, basta termos gosto, observação, e quem sabe algum dos nossos ouvintes de hoje não descobre um dia destes alguma das desaparecidas. Além das que desapareceram de Portugal, há muitas que desapareceram da região. Plantas que existem ainda em algum sítio em Portugal, mas que todos os pontos que eram conhecidos aqui no Baixo Mondego ao redor desapareceram. E estamos a falar de algumas plantas submersas muito bonitas, mas estamos aqui a falar também do Golfo Menor, ou do Nufaranão, que é uma planta lindíssima, que desapareceu de quase toda a região centro do país. Neste momento já só existe num único rio de Portugal, que é o Rio Minho, e mesmo assim está ameaçada de desaparecer, até porque agora aquilo chegaram invasoras novas, há ameaças de construir barragens, e pode ser que desapareça também, esperemos que não. Mas Desculpa, portanto, porquê é que elas desapareceram? Será que foi por causa dos pesticidas? Porquê é que desapareceram? Foi uma combinação de muitos fatores. Não foi só os pesticidas. Eu penso que tenha sido os pesticidas também. Os pesticidas são uma das razões principais, e por isso é que eu me estou a dedicar neste momento. O meu doutoramento é sobre conciliação da agricultura com a conservação da biodiversidade, porque nas áreas de produção de arroz, em que nós estamos a falar de cultivar diretamente dentro de água, e o arroz está a competir com muitas plantas aquáticas. E, portanto, muitas destas plantas aquáticas, quando aparecem no meio dos campos de arroz, são consideradas infestantes e utilizam-se herbicidas para as matarem. O problema é que, entretanto, chegaram novas invasoras, cada vez mais invasoras, o que levou a usar cada vez mais pesticidas e pesticidas cada vez mais fortes e mais aplicações por ano, e muitas plantas que eram resistentes aos herbicidas ou que foram adquirindo resistência aos herbicidas tornaram-se super infestantes com impactos gravíssimos na produção do arroz, e entretanto, como danos colaterais, foram desaparecendo muitas destas nativas. Mas não foram só os herbicidas. Foram os herbicidas, foi o lagostim. Foi a introdução de espécies invasoras. Foi uma praga que andou por aí. Eu não sei se vocês já repararam que nos sítios que têm mais lagostim nós não vemos planta submersa nenhuma. Debaixo d'água não há nada. Nós vemos plantas na margem, mas dentro d'água só vemos lama. Porquê? Porque o lagostim alimenta-se de tudo. Portanto, eu costumo dizer na brincadeira que se Zeca Afonso fosse vivo, a música Os Vampiros chamava-se Os Lagostins, porque eles comem tudo e não deixam nada. E efetivamente o lagostim, um dos impactos principais do lagostim é destruir completamente a vegetação submersa e impedir a regeneração da vegetação submersa ao comer as plântulas. Portanto, as plantinhas, quando germinam,
eles comem-nas, comem as sementes que estão no sedimento, portanto impedem até a regeneração, que essas plantas voltem a aparecer. E portanto, esse é um dos impactos mais graves do lagostim, além de comerem também a fauna, os invertebrados, os anfíbios, os peixes. Os lagostins comem efetivamente um pouco de tudo. E a invasão dos lagostins suspeita-se que tenha um papel, que tenha tido um papel muito importante nesta questão do desaparecimento das aquáticas. Além disso, não são só os lagostins, é uma quantidade enorme de peixes invasores, muitos deles herbívoros, nomeadamente as carpas, os pimpões, o peixe-gato, peixes que ou atacam diretamente as plantas ou remexem no fundo e perturbam os sedimentos, e que acabam por, em conjunto, estas invasões todas e os pesticidas degradarem os meios aquáticos. Para além disso, houve outro fator que até é quase uma vergonha nós termos que dizer isto, mas que é verdade, que é a introdução do saneamento e com estações de tratamento de águas residuais que nem sempre funcionam como deveriam, fez com que a qualidade dos rios piorasse. Ou seja, nós passámos a ter tratamento de águas, mas por outro lado, enquanto antigamente em muitas destas regiões os esgotos eram tratados de forma caseira, em fossas sépticas, etc. E, portanto, era uma poluição difusa. Neste momento passaram a ir a ser concentrados e a ir parar aos rios, em que basta uma estação de tratamento de águas residuais não funcionar adequadamente ou estar mal dimensionada, etc., para alterar a qualidade de água desses rios para onde vão os resíduos no final. E isso fez com que muitas das importantes zonas úmidas acabassem por ter uma alteração da vegetação que lá está devido à eutrofização. E portanto nós quando comparamos as listas de plantas que existiam em alguns destes rios há 30, 40 anos atrás com a lista de plantas que aparece agora, não se verificou só o desaparecimento de algumas destas, verificou-se que as plantas que estão lá hoje em dia são plantas que precisam de muito mais nutrientes, plantas que vivem em sítios muito mais ricos em nutrientes, muito mais adubados, digamos assim. E portanto que o ambiente que existe lá hoje não é o mesmo ambiente que existia há 30, 40 anos. E isso deveu-se também à entrada de mais nutrientes devido à introdução do saneamento e as hectares não funcionarem, ou nem sempre funcionarem como deve ser. Ainda temos na região, isto não são só más notícias, ainda temos na região algumas plantas raras e ameaçadas, e algumas que só existem na região. A que aparece aqui em primeiro lugar é o hibisco dos paúis, que em todo o país já só existe na Figueira da Foz. A segunda é a Petónia palustre, ou estaque do Baixo Mondego, que é uma planta que a nível nacional só existe aqui no Baixo Mondego, Montemor e Coimbra. Há ali um ponto que está no limite com a Figueira, mas nenhuma das plantas está do lado do município da Figueira, ou nenhuma das plantas conhecidas. Mas, portanto, ainda temos aqui um conjunto grande de plantas raras e ameaçadas, e algumas emblemáticas por muitos motivos. O hibisco dos paúis é das maiores e mais bonitas, a Stachys palustri também é uma planta que é utilizada no resto da Europa como ornamental. O junco florido, nós temos no Baixo Mondego das maiores populações a nível nacional, a viverem em arrozais. Temos aqui o Potamogeton gramineus, ou espiga d'água menor, que só existe na Figueira da Foz, Cantanhede e admira. No país todo só se conhece nestes 3 sítios. Temos a Wolfia, que é a planta com flor mais pequena do mundo. Cada bolinha daquelas é uma planta, e que na Figueira nesta zona das Gândaras e do Baixo Mondego ainda vai aparecendo. Temos a Utricularia australis, ou limo mosquiteiro, que é a maior planta carnívora de Portugal e a planta carnívora mais rápida do mundo. Aliás, é a planta mais rápida do mundo, e que come larvas de mosquito e, portanto, ajuda-nos a proteger do animal mais perigoso do mundo. E, portanto, ainda temos aqui um conjunto muito interessante de plantas que ainda vamos a tempo de evitar que desapareçam da região. E depois temos um conjunto de plantas que sabemos que são raras porque há poucos dados, ou que sabemos que são em declínio, como o caso do nenúfar amarelo, mas que não chegaram a ser avaliadas e, portanto, não temos neste momento uma categoria em que possamos dizer esta está ameaçada, ou está vulnerável, ou está criticamente em perigo, mas sabemos que de alguma forma estão em situação desfavorável a nível nacional e que deverão ser avaliadas brevemente. Por causa desta situação toda, em 2019 criámos um projeto chamado Charcas de Noé, que no fundo tinha como objetivo a criação de arcas de Noé para salvar a biodiversidade aquática, e em que a primeira tarefa, tivemos 5 tarefas. A primeira tarefa foi, juntamente com a população,
ir procurar estas plantas aquáticas raras e ameaçadas, mas também as novas invasoras, detectar onde é que elas já estão, para as conseguirmos controlar. Estivemos também a tentar conservar in situ estas plantas. Fomos a alguns destes sítios que têm populações muito localizadas de espécies raras e ameaçadas e estivemos a controlar as invasoras que estavam a abafar e a destruir. Fizemos também propagação destas plantas em viveiros na Escola Agrária de Coimbra. E estivemos a fazer também a requalificação de massas de água, uma delas na Figueira da Foz, que vai ser a nossa principal charca de Noé, onde estamos a tentar manter muitas destas espécies raras e ameaçadas. E finalmente uma tarefa de comunicação para divulgar este tema e divulgar o trabalho que fizemos. O ano passado tivemos outro projeto também aqui no Baixo Mondego, sobre plantas aquáticas, em que trabalhámos com duas que não foram avaliadas, mas que estão em declínio, os 2 nenúfares. Um deles, o nenúfar amarelo, é cada vez mais raro, e no Vale do Mondego já só existe uma única planta. E o nenúfar branco, felizmente, ainda existe mais, e muitas das lagoas aqui da região ainda têm. E depois trabalhámos 3 ameaçadas: a Lysimáquia branca, que só é conhecido um ponto em Coimbra, o estaco do Baixo Mondego, que já vos falei que existe só ali no Baixo Mondego, e a Valisnéria, que era muito comum no Baixo Mondego e em outros pontos do país, e que foi desaparecendo, e neste momento esteve desaparecida durante 40 anos, e nós redescobrimos-la em Mira, e estamos a tentar salvá-la. Entretanto, também detectámos novas invasoras, são lindíssimas, mas são terríveis. Infelizmente, se calhar vamos ouvir bastante falar delas nos próximos anos, especialmente desta Ludwigia peploides ali em Montemor, que o ano passado encontramos um fragmento pequenino. Este ano, com as cheias, vieram arrastados de montante centenas e centenas de fragmentos maiores que estão a pegar por todo lado. Andamos a ver se conseguimos retirá-los, mas ainda não conseguimos perceber de onde é que as plantas vêm, onde é que está a população maior, e portanto sabemos que a invasão começa a algures a montante, mas ainda não conseguimos encontrar onde. E portanto o Baixo Mondego, além de ser um hotspot, um sítio com muitas plantas raras e ameaçadas, também é neste momento um dos sítios com mais plantas aquáticas invasoras no país. E só nesta foto temos esta maior, com folhas redondinhas, que é a tal Ludwigia invasora, que foi detectada muito recentemente. Por baixo, aquelas folhinhas vermelhas todas, é a azola, que é um feto aquático invasor que já está cá há umas décadas. À esquerda aparece ali no cantinho a erva de pinheirinha, que é outra invasora terrível, que no Baixo Mondego já está estabelecida também. Foi dos primeiros sítios em Portugal em que se foi espalhando. E, portanto, a situação está a ficar cada vez mais dramática para conservar as plantas nativas. E cada vez que nós fazemos uma intervenção nestes rios, nestas ribeiras, temos que ter em conta que as nossas ações vão influenciar o resultado desta luta entre as nativas e as invasoras. E nós temos que perceber de que lado é que estamos. Ou temos cuidado e tentamos beneficiar as nativas, ou se não temos cuidado, corremos o risco de perder as nativas e deixar as invasoras continuar a expandir e ganhar a batalha. Uma das invasões mais conhecida e mais dramática, ou mais visível para o público, é o jacinto de água. Para já, porque invade à superfície, portanto vê-se muito bem o problema dele. E portanto esta fotografia é tirada em cima da única plantinha de nenúfar amarelo do Baixo Mondego, e que estão aqui as invasoras todas em cima. O jacinto de água, em poucos meses, isto é uma foto do ano passado, de março do ano passado. Aliás, esta foto é de maio do ano passado. E passado poucos meses ficou assim. Ficou completamente tapado. Só em novembro é que conseguimos ir lá ver se o nenúfar amarelo ainda estava vivo. Descobrimos que ainda estava vivo, mas já amarelo, ter sombra em cima há vários meses. E este ano que foi colocada uma barreira flutuante para impedir que o jacinto de água no próximo ano volte a tapar o nenúfar. Portanto, esta barreira não é para controlar o jacinto, é assim para impedir que o jacinto mate o nenúfar e, portanto, para permitir que durante o próximo ano o nenúfar não fique tapado. O projeto Flora Reply também pagou
painéis interpretativos que ainda estão agora a ser terminados e que em breve vão estar disponíveis. Um deles na Figueira da Foz, em Maiorca, a falar-nos de um dos vales que já há muitos anos, há muitas décadas, que é visitado por botânicos e do qual temos informação não só das espécies que existem lá hoje em dia, em que ainda existem várias espécies raras, mas também das espécies que existiram lá no passado. E o Vale de Foja foi um daqueles vales onde, desde o século XIX, temos dados da presença de algumas destas espécies pouco comuns no país e que, entretanto, desapareceram. E, portanto, nós continuamos com esperança de as voltar a encontrar por lá. E precisamente nesse vale tenho andado a trabalhar agora nos arrozais, a mapear plantinhas aquáticas e a contar quantas estão, onde estão. E só nesta quadrícula nós temos aqui 4 espécies diferentes de plantas raras e ameaçadas dentro de um arrozal, que além disto tudo ainda nos produz comida. E a minha pergunta é, e na Ribeira de Ceiça? Ora, na Ribeira de Ceiça nós não temos dados, não temos informação de que espécies existiram no passado. Não era um daqueles sítios para onde os botânicos da Universidade de Coimbra tivessem a tradição de ir passear e ver o que é que lá havia. E, portanto, pelo menos das aquáticas, ao ver a localização das aquáticas, não me apareceu nenhuma localização da Ribeira de Ceiça. Isto quer dizer que as plantas não estavam lá? Não. Quer dizer que os botânicos não estavam lá. E, portanto, se calhar as plantas ainda estão lá, se calhar sempre estiveram lá, e se calhar nós vamos encontrar ali um cantinho que está cheio dessas plantas que consideramos desaparecidas no país. Entretanto, quando nós olhamos assim por alto para o local, e quando olhamos assim com uma vista pouco atenta e até por fotografia, o local parece-nos bastante degradado. Olhamos para lá e vemos não só um mosteiro bastante degradado, que esperemos que dentro de alguns anos já não esteja, pelo menos há esforços para isso, mas também o que nós vemos em primeiro plano à frente do mosteiro e ao longo da ribeira, naquele troço, são canas. As canas são também uma espécie invasora que espalhou um pouco por todo o país também com a nossa ajuda, porque são úteis, mas com uma visão mais atenta, e se formos perto da ribeira, vemos que temos uma galeria de amieiros bastante bem conservada, com fetos, com musgos, com diferentes ambientes, com uns sítios com mais sombra, outros sítios com mais sol, e portanto estamos a falar de um local onde podemos ter já algumas invasoras a espalharem-se, mas também ainda muitas nativas, e se calhar algumas raras lá no meio. Eu desde que comecei a perceber mais de plantas aquáticas ainda não tive tempo de explorar a Ribeira de Ceiça e de percorrer a Ribeira ao longo da época melhor para plantas aquáticas, que começa de agora até setembro, acaba por ser a época em que muitas destas plantas, pelo menos nos ambientes mais permanentes, muitas das plantas se tornam visíveis, e portanto certamente este ano e com este troço de rio a ser adotado através do projeto Rios, espera-se que haja mais atividades em torno desta ribeira que permita detectar que espécies é que vivem lá, e que se consigam encontrar algumas daquelas raras, provavelmente vivem para estes lados também. Além da ribeira, uma ribeira nunca é só o canal principal. Uma ribeira é o leito principal, mas é também as margens do alagamento, os charcos que estão nas margens, as nascentes que a alimentam, e portanto a Ribeira de Ceiça é disso um exemplo. Nós temos a ribeira principal, temos os canais que servem à agricultura, temos os canais que levam água aos moinhos, temos as fontes, como a fonte dos Frades, que alimenta a ribeira também, e portanto temos ali muitos recantos para explorar. O troço que vai ser adotado são 500 metros de rio, junto aos quais temos também uma fonte e a água que vem dos moinhos, onde eu tirei esta fotografia, por exemplo, onde mostra alguma vegetação aquática interessante, nomeadamente, lembram-se daquela plantinha invasora que eu vos mostrei de folha redondinha, a Ludwigia peploides. Esta é a prima portuguesa dela, a Ludwigia palustris, que infelizmente, a Luizinha dos Paúis, como está no iNaturalist, que é uma planta que não é que seja rara, mas também não é das mais comuns, e não é muito comum encontrarmos um sítio com tanta abundância, e portanto sabemos que há ali à volta alguns cantinhos interessantes, e que não são só não têm só
plantas invasoras ou só plantas comuns, mas neste momento temos ali uma mistura muito interessante de plantas nativas terrestres, nativas aquáticas, invasoras terrestres, talvez invasoras aquáticas, o que nos leva a ter que olhar para a Ribeira de Ceiça com algum cuidado. E com algum cuidado porque sabemos que ainda temos lá algumas coisas que podem vir a desaparecer se não a tratarmos com cuidado. E sabemos que há sempre ameaças hoje em dia aos ecossistemas. As invasoras, o problema das invasoras é que se espalham sozinhas e com a nossa ajuda às vezes podem se espalhar mais. Temos ali uma excelente galeria ripícola de amieiros, que infelizmente começa a ser cada vez mais raro, até porque há uma nova doença dos amieiros que está a matá-los no norte do país e que corremos o risco que em poucos anos se espalhe e que comecem a morrer os amieiros também. E, portanto, o que é que se espera para esta ribeira? Espera-se que esperamos ainda ir a tempo de nos juntarmos todos para contribuir para a sua conservação. Eu vou tentar dar o meu contributo e este ano vou ver se consigo prospectar mais a Ribeira de Ceiça. Eventualmente poderemos fazer mais alguma atividade quando houver desconfinamento e irmos todos procurar o que é que vive na Ribeira de Ceiça. Neste momento ainda não temos dados das raridades que lá existem, mas eu aposto que aquilo não é falta de plantas raras, é falta de botânicos. E portanto era isto que eu tinha para vos dizer. Agradeço a atenção e estou disponível para dúvidas ou para falar de mais alguma coisa que tenha ficado, em que tenha despertado a vossa curiosidade. Obrigado, Jael. Podia acabar de partilhar podia terminar de partilhar isso. Obrigado. Eu tenho estado aqui com alguns problemas. Eu não consigo ligar a câmara. Mas eu tenho algumas questões. Aqui o Jael, quando esteve lá na Ribeira, há luz ao fundo no túnel para a Ribeira de Ceiça, para aquele bocadinho que nós vimos? Porque esse troço, quando nós olhamos para Montante, vimos para Montante a Ribeira está já sem galeria ripícola, já rodeada de canas. O troço que vocês escolheram é o troço que tem mais amial. Portanto, é um troço que à partida tem um valor ambiental importante. Mesmo que não fosse por mais nada, só por ainda ter uma boa galeria ripícola de amial, isso é muito importante. É um troço que tem nascentes. É o troço onde chega a água dos moinhos. É o troço encostado a esta foto que eu tirei onde tem Ludwigia palustris e outras plantas características de zonas úmidas. E, portanto, aquele troço que vocês escolheram acaba por ser um troço, além de ser dos mais acessíveis da Ribeira, é dos mais interessantes da Ribeira, pelo menos comparado com as outras áreas que eu conheço da Ribeira. E, portanto, acho que escolheram uma boa área para trabalhar e que ainda há luz ao fundo do túnel, especialmente quando as pessoas se dedicam e quando as pessoas resolvem adotar um rio. Mesmo não houvesse luz ao fundo do túnel, a luz surgia agora, porque geralmente o maior problema é o desinteresse das pessoas. O maior problema é quando as pessoas viram as costas aos rios. O maior problema é quando as pessoas não vão lá ver o que é que há, porque não sabem se estão nativas, se estão invasoras, se estão raras. Quando as pessoas viram as costas, isso é que é desaparecer a luz ao fundo do túnel. A partir do momento em que há um grupo interessado na conservação daquela área e que chama outras pessoas para irem lá ver o que é que ainda há para salvar, o que é que há para fazer, como é que se pode melhorar, e que vai estar atento à Ribeira e aos seus problemas, só isso já faz com que haja uma luz ao fundo do túnel. Obrigado, Jael. Alguém tem mais questões? Estejam à vontade, podem ligar os microfones e falarmos um bocadinho sobre o que o Jael nos esteve a falar. Na Ribeira, além das canas, há mais alguma invasora assim de renome que tenhamos que ter especial atenção? Essa pergunta é interessante. Há muitas... já agora, a propósito de invasoras, eu vou partilhar outra imagem. Vou voltar a partilhar aqui a tela para vos mostrar outra imagem.
porque nós temos, infelizmente, temos cada vez mais invasoras em Portugal. Nem todas as invasoras têm o mesmo impacto. E há invasoras, isso é uma coisa que é importante de ter em conta. É que há invasores que simplesmente se espalham e ocupam o espaço das nativas e que são, só por roubar espaço às nativas já é grave. Mas há outras invasoras que não apenas roubam espaço às espécies nativas, mas alteram completamente o funcionamento dos ecossistemas. E essas são particularmente graves. E o problema ali, a única invasora transformadora que eu vi ali são as canas e mais a montante cássias. De resto, tem outras invasoras daquelas que são invasoras de zonas perturbadas, invasoras ruderais ou de campos agrícolas, como a tintureira, como eu penso que A Figueira do Inferno. A Figueira do Inferno também é outra dessas que ocupa zonas com mais azoto e mais perturbadas, mas são invasoras que por si só não vão causar uma ameaça ao funcionamento daquele ecossistema. E quanto mais saudável ela estiver, menos ela entra para dentro da área mais bem conservada. Isso não acontece com as invasoras transformadoras como a cana ou como as acácias, em que elas, ao estabelecerem-se, alteram o funcionamento dos ecossistemas e, em muitos casos, impedem que ele volte a regenerar. Estava a ver se conseguia partilhar aqui uma imagem da... Vou partilhar agora. Ora bem, onde é que se partilha isto outra vez? Desculpem lá. Ok, compartilhamento de tela. Em termos de invasoras aquáticas, infelizmente já não são só estas, já há mais algumas, mas nós temos invasoras aquáticas flutuantes, como é o jacinto de água, que se vê muito bem, e que, tanto quanto sabemos, ainda não está na Ribeira de Ceiça, nem lá perto. Temos algumas invasoras, como a azola, que já estão muito espalhadas na região, mas preferem águas paradas e dificilmente vão invadir a ribeira. Podem invadir charcos lá perto. E essa, por exemplo, já é uma invasora comum nos arrozais do Rio Pranto. Temos a erva pinheirinha, que também não foi tratada na ribeira, mas no Rio Pranto já existe. Depois temos o nenúfar mexicano, ainda não está, felizmente, a espalhar-se por cá. No Guadiana está o caso aos estragos graves. A salvínia é uma planta que era vendida na região até há pouco tempo, só foi proibida o ano passado, e que é uma planta que poderia causar estragos, não na ribeira, mas nos charcos à volta, mas que esperemos que nunca se estabeleça. Depois temos as elódias, que no Baixo Mondego já estão, estas três elódias, a elódia africana, a elódia comum e a elódia densa, ou igéria, que já estão as três no Baixo Mondego, mas que ainda nenhuma foi detectada ali no Vale do Pranto. Temos a grama de Joanópolis, o Paspalum, que é uma das mais graves, ou daquelas que não só é uma invasora transformadora, mas daquelas que se suspeita que deslocou ou que ocupou os habitats de muitas das que desapareceram. Mas esta aqui é uma espécie que precisa de muito sol. E o facto de nós termos ali uma galeria ripícola boa ajuda-nos a proteger dos impactos desta invasora, mesmo que ela esteja lá. Desculpa, Gelta, temos que mesmo proteger os amieiros. Sim. A todo custo. Sim, ali, porque ter uma galeria ripícola à partida já é muito, muito importante, porque a galeria ripícola, além de dar sombra, de absorver os nutrientes, de fazer de filtro, de suster as margens, a galeria ripícola cumpre uma série de funções. Esta questão da sombra é importante porque, além de ser o que mantém lá a umidade que permite manter os fetos, os musgos, etc., que estão na margem da ribeira, muitas vezes é limitante para a expansão de algumas plantas que estão... Quando nós temos água, nutrientes e sol, são as condições em que muitas plantas crescem. E, portanto, se nós não tivermos se nós chegarmos ali e cortássemos os amieiros todos, como aquilo é uma área que tem sol, água e nutrientes, e todas as plantas que lá estão iam começar a crescer muito.
iam começar a competir umas com as outras. Quando nós temos uma planta que é invasora, que veio do outro lado do mundo, que chegou cá, não tem doenças, não tem parasitas, não tem nada que a limite, e que ainda por cima se dispersa facilmente ao longo das linhas de água, ela rapidamente toma conta do espaço e cresce muito mais que as nossas. Especialmente quando são destas plantas, como a cana, que fica com 3, 4 metros de altura, que tem rizomas que se propagam, e até os caules que vão com a água, boiam e chegam lá à frente, enraizam na margem. Elas rapidamente conseguem preencher o espaço todo e crescem de uma altura que acabam por substituir a nossa vegetação muito rápido. A grama dos Joanópolis não é uma planta assim tão alta, mas faz um prado na margem super denso que vai abafando todas as plantas mais pequeninas. O facto de termos lá esta galeria ripícola permite que, mesmo que haja esta grama a chegar lá ou nos campos agrícolas à volta, porque esta grama também é uma infestante muito comum em terrenos agrícolas, mas o facto de termos ali uma galeria ripícola impede que esta planta consiga expandir-se para dentro da água e ocupar ali muito espaço. De qualquer forma, também é preciso ter em conta que também é importante haver áreas da ribeira que tenham sol na ribeira, que não tenham, nem toda a ribeira tem que ter galeria ripícola densa. É bom haver esta alternância entre zonas de galeria ripícola e zonas sem galeria ripícola. O que acontece é que, da forma como tratamos os nossos rios, que infelizmente temos sido muito bons nas últimas décadas a destruir galerias ripícolas, quando encontramos uma galeria ripícola assim bem conservada, com lamieiros grandes e frondosos, isso já começa a ser tão raro, especialmente aqui na Figueira não há muitos sítios que tenhamos boas galerias ripícolas de lamieiros, e portanto sem dúvida que é importante preservá-la. Obrigado, Jael. Eu queria passar a palavra ao Luís Matias, que tem estado à espera de falar, mas eu estou aqui já com... Sim, mas também há perguntas aí no bate-papo, mas pronto, eu posso fazer... Sim, eu estou aqui sozinha, Luís, não consigo falar. O Luís pode falar agora, que eu já vou pôr as questões do bate-papo. Está bem. Pronto, então a questão é a seguinte: a educação ambiental tem que ser feita desde pequenino, não é? Portanto, a questão que eu ponho é qual é a atividade que o Jael e os seus colegas têm feito junto dos mais novos, e também qual é o tipo de intervenção que sugere que nós, portanto, estou a falar da SMS, de quem está envolvido no projeto Rios, para envolver, de facto, os mais jovens nesta luta, não é? Portanto, a sua apresentação, provavelmente com uma pequena modificação, acho que iria fascinar também os jovens, não é? Sim. Eu tenho já trabalhado muitas vezes com jovens e com crianças de todas as idades. A primeira nota que eu queria dizer é que um dos problemas da educação ambiental em Portugal, não só em Portugal, mas em Portugal acontece muito isso, que é estarmos sempre focados na educação só dos mais jovens e dos mais pequeninos. Tudo bem que de pequenino é que se torce o pepino, mas nunca é tarde para torcer um bocadinho. Se calhar não se torce tanto, mas torce-se um bocadinho. E uma das coisas que é muito importante é a educação ambiental ser para todos, fazer a educação ambiental para todos. Educar os jovens, educar as crianças, educar as famílias. É em família que se consegue educar melhor, porque muitas vezes nós estamos a focar-nos em educar as crianças e depois em casa temos adultos impermeáveis às novas ideias. Quando nós conseguimos de alguma forma apanhar a família toda junta, é uma oportunidade excelente para a educação ambiental. Mas educar também autarcas, educar educadores e educarmos a nós próprios. Na realidade, muita da educação é esta educação não formal e a educação para novas áreas, porque o que acontece é que muitas vezes a educação ambiental acaba por se centrar nos temas mais fáceis, água, resíduos, especialmente nestas áreas do ambiente cinzento, águas, resíduos, poluição, clima, e a biodiversidade é mais complicada, porque é muito complexa, são muitos ambientes diferentes, e muitas vezes faz até falta aos próprios educadores o conhecimento de base ou até materiais que permitam ir mais longe e fazer educação ambiental mais focada nestas questões da biodiversidade. E a verdade é que eu trabalhei muito tempo em educação ambiental em zonas úmidas sem ter nenhuma desta informação que agora está disponível. Portanto, de repente, em poucos anos, o que se avançou a nível de conhecimento da biodiversidade e de ferramentas que nos permitem mostrar
conhecer as espécies, ver onde é que elas estão, ver a distribuição delas, mapeá-las, tudo isso desenvolveu muito na última década. E, portanto, estamos num momento melhor do que nunca para conseguirmos trabalhar esta questão da biodiversidade, e estamos também num momento em que é ultra urgente fazer isso. Em relação a comunicar com os mais pequenos, nós temos já feito algumas atividades. Aliás, este convite, de alguma forma, para fazer esta atividade surge através da Biblioteca da Figueira da Foz, com quem comecei a colaborar por convite aqui da doutora Gilda em 2012, para aí, a fazer atividades de educação ambiental para crianças na Ribeira das Abadias, e que tivemos resultados interessantíssimos. E, portanto, foi... no fundo, já temos trabalhado bastante estas questões. Eu, na altura, trabalhava mais com anfíbios, estava a começar com esta coisa das plantinhas, tentar perceber um pouco mais, mas é muito fácil cativar os miúdos para a biodiversidade. Por vezes, é mais fácil cativar através dos animais do que das plantinhas. Porque todos nós começamos por ter mais empatia com bichinhos, que têm olhinhos, têm a boca, têm expressões faciais, do que com uma flor que, por muito bonita que seja, está ali parada. E, portanto, é normal que, pelo menos com os mais pequeninos, seja mais fácil de começar através dos animais. Mas a partir de determinada idade nós começamos a já ter a capacidade de não só de apreciar, mas de entender o papel das plantas e de apreciar as formas e as diferenças, as texturas e portanto, especialmente do terceiro ciclo para a frente, já começa a ser muito mais fácil trabalhar sobre estas questões das plantas também. E já começa a ser possível explorar outras questões, como as invasões biológicas, que para os mais novos, por vezes, por ainda não perceberem o que é o ecossistema, ainda não perceberem um conjunto de conceitos básicos, às vezes é mais complicado. Mas sim, é urgente e é importante trabalhar em educação ambiental com os mais pequenos. Há neste momento ferramentas importantes e mesmo ferramentas para os educadores prepararem essas atividades. Temos um projeto que eu gosto muito e que o meu orientador de doutoramento está a trabalhar nele, que é o projeto Invasaqua, que é sobre invasoras aquáticas, e que tem neste momento alguns materiais disponíveis e tudo de educação ambiental, e fez um concurso de curtas-metragens e tem feito uma série de atividades a nível nacional, em que a ASPIA faz parte do projeto. Portanto, é um dos projetos a nível nacional que tem trabalhado esta questão das invasoras. Nós não temos... uma das coisas que eu acho que tem feito falta no país é precisamente, quando se vai fazer educação ambiental, conseguir trabalhar simultaneamente as invasoras e as que estão ameaçadas. Porque eu acho que uma coisa não faz sentido sem a outra. Ou seja, eu não gosto que a educação ambiental seja feita a tentar mostrar que as plantinhas invasoras são más e que temos que as destruir. Elas não são más, elas estão fora de sítio e estão a destruir algumas que são muito boas e que queremos salvar. E, portanto, eu acho que uma das coisas que é muito importante fazer-se a nível de educação ambiental, com todas as idades, é mudar o foco das invasoras para as nativas e para as ameaçadas e para os ecossistemas, e mostrar, para que as pessoas efetivamente percebam que nós estamos a controlar estas ou a travar estas invasoras para salvar algo. E torna-se uma atitude positiva em relação à biodiversidade. Porque quando nos focamos só nas invasoras, torna-se algo muito negativo e quase deprimente, porque nós vamos começar, à medida que começamos a perceber mais invasoras, começamos a ver invasoras em todo lado e começamos a sentir que é uma luta em glória. Essa luta só deixa de ser em glória quando estamos efetivamente a salvar alguma coisa. Obrigado, Jael. Luís, quer dizer mais algo? Não, está. Ok, tenho aqui 3 questões do Sr. Fernando Mendes. Sim. O problema das invasoras não é uma questão que a natureza pode resolver, é a primeira questão. A segunda questão, as invasoras resultam da introdução voluntária? É uma pergunta. E tem aqui uma mais em baixo. As plantas têm um importante trunfo. As flores são também muito atrativas para todos, nós incluindo. Sim, nem todas as plantas têm flor. Temos aqui, por exemplo, nesta linha, na primeira linha, a azola e a salvínia, que são fetos aquáticos, que não dão flor, e temos a pinheirinha que
que no fundo tem flor, mas a flor é muito pequenina. Mas temos também plantas nativas que não têm flor, e temos invasores com flores muito bonitas, como é o caso das ludvígias. O que às vezes pode ser complicado, porque como é que nós vamos explicar às pessoas que esta flor tão bonita do jacinto, ou que esta flor, este nenúfar mexicano, ou esta ludvígia, que são um problema se são tão bonitos? E muitas vezes o argumento das pessoas é: sim, mas elas são tão bonitos. E eu costumo dizer: sim, é como ter um cancro muito bonito. Não é por ser muito bonito que deixa de ser um cancro, ou que deixa de ser um risco para a saúde. E portanto, o jacinto sem dúvida que é lindíssimo, a ludvígia é lindíssima, mas o que não é lindíssimo é a quantidade de coisas que eles fazem desaparecer, e o degradarem a qualidade da água também, de que nós dependemos, e que é o centro do dia de hoje também. Em relação às introduções, as introduções nem todas são intencionais, muitas são. Por exemplo, o jacinto de água foi trazido para Portugal intencionalmente, como ornamental. Foi proibido 2 dias antes do 25 de Abril, foi proibido o jacinto de água em Portugal. Mas temos outras que chegaram acidentalmente. Por exemplo, esta grama de Joanópolis, não consta que alguém, não conheço ninguém que tivesse mínimo interesse em trazer isto para cá. E portanto é uma planta que se espalha muito facilmente. As sementes são leves, são pequeninas, vão com o vento, agarram-se às rodas dos tratores, às botas, e portanto muitas das introduções e das dispersões já dentro do território são acidentais. Algumas introduções, por exemplo, a Elódia africana, que foi uma nova invasora, que dos sítios piores em Portugal, ou dos sítios onde está mais em Portugal, é no Baixo Mondego, chegou provavelmente através de aquários. E é uma plantinha que foi introduzida em Portugal intencionalmente em aquários, acidentalmente escapou para a natureza. Não sabemos se foi alguém a lavar um aquário, se foi um fragmento qualquer que sobreviveu ao tratamento dos esgotos e que foi parar ao rio, se foi alguém que deliberadamente atirou ao rio, ou se alguém pôs num charquinho ou num tanque e quando houve as cheias de 2016 foi parar ao rio. Mas neste momento está a tapar canais, está a tapar o rio. Em Coimbra, qualquer dia aquilo está tudo tapado desta Elódia africana. Portanto, há as histórias das introduções, há muitas histórias diferentes, desde algumas que chegaram intencionalmente, como ao jacinto. O nenúfar mexicano, em alguns sítios, utiliza-se ainda como ornamental. Isto é um charco na Figueira. Nós temos 2 charcos na Figueira que eu pensei que isto era nenúfar mexicano. Neste momento pensamos que é um híbrido do mexicano com o nosso nenúfar branco. Mas lá está, são plantas que se vendem como ornamentais, acabam por ser plantadas e de alguma forma, quando escapam para a natureza, podem causar estragos. Se a natureza toma conta delas, assim, a natureza toma conta de tudo. Pode demorar milhões de anos, nós podemos já não assistir à resolução de nada, e pode não resolver a tempo de impedir extinções. E portanto o que acontece é que se tivéssemos aqui um geólogo a falar connosco, o geólogo dizia: pois, a Terra sobrevive sempre e a natureza adapta-se sempre, extinguem-se umas espécies e aparecem outras. A diferença é que neste momento nós estamos a mudar tudo tão rápido que não damos capacidade dos ecossistemas reagirem, e estamos a fazer introduções. Nunca houve tanta movimentação de espécies de um canto para o outro do mundo como agora, em que nós todos os anos, e já agora deixem-me ver se eu consigo mostrar-vos aqui uma imagem não, aqui não tenho. Vou interromper o compartilhamento de tela para vos mostrar uma imagem que ilustra este problema. Ok. Portanto, nós nunca tivemos um momento em que o planeta Terra tivesse movimentações tão rápidas de espécies de um continente para o outro. Portanto, nós estamos a retirar as plantas de um continente e levar para o outro. Elas evoluíram sempre no mesmo continente durante milhões de anos, com as suas limitações geográficas, com oceanos, com cordilheiras que as impediam de se espalhar para novas áreas, e de repente nós chegamos lá, pegamos nelas, ajudamos a ultrapassar essas barreiras todas e introduzimos num novo ambiente onde ela nunca esteve. E numa competição injusta com as outras plantas de lá, porque ela vai sem parasitas, sem doenças, sem nada. E no fundo o que eu costumo dizer é que estas plantas, quanto mais espécies nós introduzimos, maior a probabilidade de alguma delas ser invasora. E atenção que nem todas as exóticas são invasoras.
Mas se vocês olharem aqui para esta curva de introduções de plantas em Portugal, isto é até 2005, podem imaginar onde é que nós estamos em 2020. É assustador o ritmo a que estamos a introduzir espécies novas cá. E, portanto, obviamente nem todas são invasoras, a maior parte das exóticas não nos causam problemas nenhuns. Nós já não vivíamos sem muitas das plantas exóticas que temos, e que se veja todas as plantas que trouxemos nos descobrimentos, e ainda por cima estou a responder ao meu professor de História, que foi quem me explicou isto, e portanto vou mostrar que ainda me lembro disso, das aulas de História do 8º ano, em que aprendi que o tomate, o feijão, a batata, todas essas vieram nos descobrimentos para Portugal. Nenhuma dessas é invasora. Entretanto, há uma percentagem pequena dessas introduções que se torna invasora, e ao ritmo que estamos a introduzir espécies, há uma quantidade enorme de espécies que já cá estão e nós não sabemos o potencial que ela tem. Não sabemos ainda se no futuro vai ser invasora ou se vai ser mais uma planta que vai estar aqui, que nos vai ser útil sem causar problemas. Entretanto, quando elas efetivamente demonstram capacidade de invadir, elas espalham-se de uma forma exponencial, ocupando as áreas que estão disponíveis e eliminando todas as nossas. E quando estamos a falar de espécies invasoras que tenham uma capacidade de transformação do ecossistema e transformações irreversíveis no ecossistema, há uma determinada altura em que o ecossistema deixa de funcionar. E quando nós estamos a falar do ecossistema deixar de funcionar, estamos a falar de alteração de ciclos de fogos, de alterações da qualidade da água, de alterações irreversíveis no solo. Estamos a falar de plantas que produzem substâncias alelopáticas, substâncias que impedem as outras plantas de crescer ou de germinar. E, portanto, provocam alterações irreversíveis na forma como os nossos ecossistemas funcionam. E isso faz com que provoquem danos graves e irreversíveis. Naturalmente, se pensarmos que daqui a milhões de anos, quando as acácias cobrirem Portugal todo, eventualmente algumas doenças ou fungos nativos ou insetos nativos acabam por se adaptar e gradualmente começar a conseguir controlar as acácias e voltar a equilibrar. E quem fala das acácias fala do jacinto, etc. Mas isso pode demorar milhões de anos e pode fazer com que até lá o espaço se torne inabitável para muitas espécies. E por acaso alguma das espécies, para que se torne inabitável, até podemos ser nós. Pronto. Isto só para mostrar algumas invasoras. A maior parte destas que estou a mostrar são terrestres, mas com as aquáticas acontece a mesma coisa. E portanto, respondendo à pergunta, sim, as introduções são graves e os impactos hão de se resolver eventualmente daqui a uns milhões de anos, mas como nós sabemos que eles não se resolvem assim tão rápido, se queremos continuar a viver cá e a continuar a ter os ecossistemas funcionais, temos que encontrar maneira de minimizar estes problemas. Obrigado, Jael. Tenho mais uma questão aqui da senhora Maria Teresa Rito. No Baixo Mondego ou em outra região do país, são os proprietários subsidiados para preservarem a biodiversidade. Seria um modo de salvar várias espécies? Excelente pergunta. Isso é uma coisa em que eu vou estar a trabalhar nos próximos anos. Eu tenho... isso era como as coisas deveriam funcionar. E já agora, mais uma vez, volto aqui a partilhar esta imagem. Isto é um arrozal na Figueira da Foz, que é o segundo sítio no país todo que tem mais botões umbelados. O botões umbelados, para quem não... eu vou ter que mostrar aqui uma imagem do arrozal mesmo, porque senão é muito difícil perceberem o quanto isto é uma coisa bonita. Botões umbelados. Ok. Não é este. É este. Esta plantinha, se vocês olharem para este mapa, veem onde é que ela existia antigamente e onde é que existe hoje em dia. O Baixo Mondego é o sítio onde existe mais. Os sítios onde existe no Baixo Mondego, só um deles é que não é arrozal ou não foi arrozal. Portanto, esta plantinha, se nós a queremos salvar na região, temos obrigatoriamente que o tentar salvar nos arrozais. Inclusivamente esta semana fiz uma publicação porque fiquei
angustiadíssimo com um manual que saiu sobre infestantes de arrozais e em que incluem esta planta na lista das infestantes e ainda por cima incluem informações erradas dizendo que é uma introdução da América do Norte, quando é mentira, é o contrário. Esta planta é de cá, ameaçada cá, e foi introduzida na América do Norte, onde se tornou invasora. Obviamente que quando nós temos um arrozal, e nós aqui no Baixo Mondego temos pelo menos duas áreas, que uma delas já foi arrozal, a outra é neste momento arrozal, em que são as duas áreas com mais junco florido, ou tomos umbelatos, de todo o país. Isso quer dizer que o simples facto daquele proprietário decidir alterar a forma de produção, e este ano está a acontecer isso, ou seja, eu amanhã vou ter uma reunião com o proprietário que, como está com muitas infestantes, queria este ano vou colocar mais uma época de herbicida do que no ano anterior, e portanto estamos em risco iminente de a segunda área maior do país com esta espécie deixar de ter de um ano para o outro. Desculpem, que sítio é que é? É no Val de Foja. Em Foja. E portanto o proprietário é sensível, eu tenho estado a falar com ele, e portanto ele efetivamente tem um arrozal que não é extraordinariamente produtivo em termos de arroz e está a ficar com cada vez mais infestantes, mas aquilo está cheio de infestantes raras, ou seja, nós vamos ver outros arrozais, vamos ver o arrozal dele e ele quase não tem invasoras, ou tem poucas invasoras, e não tem nenhuma daquelas infestantes mais graves dos arrozais. As infestantes que tem são infestantes nativas, na maior parte dos casos, algumas infestantes invasoras, e depois tem plantas raríssimas a espalhar-se no arrozal dele. Claro que aquele agricultor deveria ser financiado, compensado, para manter estas espécies. E, inclusivamente, ele está aberto a, por exemplo, um dos talhões não pôr herbicida e deixar, mesmo que produza menos arroz, continuar a ter estas plantas. Permite-nos, por exemplo, irmos retirar as plantas raras e ameaçadas e depois da colocação da herbicida voltarmos a colocar. Nós estamos a estudar com ele, eventualmente vamos experimentar diferentes estratégias em diferentes talhões, mas ele está muito disponível para encontrar formas de salvar estas plantas dentro do arrozal dele. E nós temos outros arrozais no mesmo vale, mesmo ao lado, que põem, em vez de porem herbicidas uma vez por ano, põem herbicidas 3 vezes por ano e que não tem nada. Não tem nenhuma espécie rara lá dentro. E, portanto, naturalmente, a gestão e a salvaguarda desta espécie está muito dependente dos agricultores. Especialmente estamos a falar de espécies que não existem em nenhuma das áreas protegidas do Baixo Mondego, nem em nenhuma das áreas classificadas do Baixo Mondego. Portanto, não existe em nenhuma zona classificada, não existe em nenhuma área protegida do Baixo Mondego. Esta existe no Polo do Buquilobo, por exemplo. E uma das vias seria os proprietários serem financiados para manter estas espécies. Há uma frase que eu gosto muito da professora... Nessa zona não colocam o herbicida por via aérea? Ou só fazem a sementeira por via aérea? Neste arrozal, nem uma coisa nem outra. É tudo feito por terra. E essa pode ser... Muitas vezes já há avionete e eu não sei se não andam a colocar herbicida. Sim, há arrozais onde colocam herbicida com avioneta. O Stachys palustris também é outra planta que está nos arrozais e também há no Vale do Foja, na margem de um arrozal. E esta é uma paisagem que no país todo só é possível ver na Figueira da Foz, dos hibiscos dos paúis no meio dos arrozais. E estes hibiscos levam herbicida em cima todos os anos da avioneta. E na época em que levam ficam todos amarelados e retorcidos. Amarelos. E depois a seguir recuperam. Mas eventualmente deveria haver mecanismos, e no futuro certamente vai haver mecanismos, para conseguir identificar estes proprietários e arranjar forma de eles serem compensados para não continuarem com algumas destas práticas que põem em causa a sobrevivência dessas plantas. Mesmo que não se fale a nível de compensações, uma das minhas esperanças, e é uma das coisas que eu gostaria muito de testar, a possibilidade de, por exemplo, serem os próprios consumidores a estarem dispostos a pagar mais para comprar arroz que mesmo que seja de arrozais menos produtivos e que produzam menos arroz, será um arroz que tenha menos pesticidas e que mantenha estas espécies raras. E, portanto, eu estou a imaginar daqui a 5, 6 anos termos uma marca de arroz
do Baixo Mondego em que tenha esta imagem dos hibiscos no rótulo e que os consumidores estejam a comprar não só arroz, mas a comprar a conservação desta espécie. Está muito otimista, está muito otimista. Eu estou disposto a pagar mais e já tenho uma lista de não sei quantos amigos que estão, que já me deram o seu contacto. Agora os produtores de arroz, não sei. Não, mas se nós... o problema disto é que o arroz é daquelas coisas em que não adianta ter só o arrozal, a pessoa tem que ter o arrozal e tem que ter o descasque e tem que ter o embalamento, porque senão não consegue vender ao público, nem consegue ter um rótulo. E a maior parte destes produtores vendem para as grandes marcas de arroz. E, portanto, nós, quando compramos arroz que mistura este arroz que vem do terreno com hibiscos, com este arroz que vem do terreno com Eustáquias, com este arroz que vem do terreno com botomos, juntamente com o arroz que vem daquele terreno que não tem nada de jeito, só tem invasoras e pesticidas. E isso vem tudo junto no mesmo rótulo e sem informação nenhuma sobre o que é que nós estamos a pagar efetivamente. Se nós conseguíssemos, de alguma forma, ou com cooperativas, ou com associações, ou com produtores que tenham capacidade de ter os seus próprios descasques e o seu próprio rótulo, se conseguíssemos que eles valorizassem o facto de terem biodiversidade nos seus arrozais, eu acredito que há público que esteja disposto a pagar para ter um arroz mais saudável e que está a contribuir para ecossistemas mais saudáveis e para melhor qualidade de água. Estamos a falar de que diferença de preços? Essa vai ser a terceira tarefa do meu doutoramento e eu ainda não sei. Mas uma das coisas que eu queria saber era precisamente naqueles talhões que têm mais espécies raras e que estão... Imaginem que nós temos um talhão todo cheio de botomos a competir com arroz. Quanto menos é que o produtor ganha por ter esta planta a crescer no meio do arroz? E quanto é que teríamos que aumentar o preço do arroz para ele ganhar o mesmo que ganharia matando esta planta? Isso. E portanto essas contas terão que ser feitas. Essa é uma das tarefas que eu tenho previsto a fazer. É a terceira tarefa do meu doutoramento e espero dentro de 3 anos conseguir responder. Então, assim já compreendo que já esteja otimista por 6 anos. Pronto. São 3 anos para estudar e 3 anos para tentar mudar. Pronto, para pôr em prática, assim já entendo. Outra coisa que se pode fazer, e agora voltando às raras, às raras que ainda temos cá, temos aqui outra, esta também está dentro dos arrozais em Maiorca. Esta aqui já só há nas lagoas de Quiais, e aparece uma muito parecida nos arrozais, que estou a tentar perceber se é esta ou se é uma outra invasora chinesa muito parecida que chegou. Esta também existe nos arrozais. E temos a utriculária, que é uma planta carnívora que vive no meio dos arrozais e que come larvas de mosquitos e que não compete com o arroz, nem sequer tem raízes. Ela vive solta na água por baixo do arroz e come larvas de mosquitos. E portanto não há nenhum argumento contra ter esta planta no meio do arrozal, o que significa que uma das outras coisas em que eu estou otimista é que eu acho que talvez até fosse possível, mesmo naqueles terrenos de arrozal mais intensivo e que não tem grande coisa lá dentro, tentar introduzir esta e conseguir ter menos mosquitos e mais plantas raras. Olha, o melhor é a avionete espalhar sementes destas. Por exemplo, haja dinheiro para testar isso. Mas esta aqui eu creio que os próprios orizicultores não terão qualquer problema em testar até em novos arrozais, introduzi-la. Agora, quanto a ter condições ecológicas ou conseguir resistir aos herbicidas, não sei, mas este arrozal onde ela está tem herbicida uma vez por ano e ela continua lá todos os anos, e bastante robusta. E portanto, se nós pensarmos, quando conseguimos juntar na mesma mesa quem está a trabalhar em conservação, quem está a trabalhar em produção de comida e quem está a trabalhar até em marketing, se calhar vamos conseguir encontrar soluções interessantes, e é isso que eu espero fazer. É nisso que eu estou empenhado. Acho que a conservação já não se faz como antigamente, em que fomos uma redoma à volta e dizemos ninguém toca. Já percebemos que há muitas espécies que dependem destas dinâmicas dos ecossistemas e destas dinâmicas em que nós ajudamos. E, portanto, o homem não tem só impactos negativos, pode ter impactos positivos, e quando nós conseguimos pensar nas coisas todas como um todo, conseguimos encontrar soluções de conciliação, e eu acho que essa conciliação vai ser a palavra do século XXI em termos de conservação. Obrigado, Jael. Temos aqui mais uma questão
Da Inês Pinto. Se existe ou que recomenda alguma app para que durante as caminhadas possamos identificar estas espécies e contribuir para a sua sinalização, ao identificar algumas destas espécies a quem as devemos reportar. Ok. Estava a ver se encontrava aqui um diapositivo onde tinha isso. Vou abrir diretamente, se calhar, vou fechar o compartilhamento e vou partilhar aqui outra coisa que é, há uma aplicação que é um projeto que é o Biodiversity for All. O Biodiversity for All é um projeto de mapeamento de biodiversidade pelos cidadãos. É um projeto de ciência cidadã, ganhou um prémio recentemente e é um projeto que qualquer pessoa pode participar. Vou partilhar novamente a tela. Onde é que está? Ok. Não era isto? Ok, conseguem ver? O Biodiversity for All é um projeto de ciência cidadã e é um projeto onde qualquer pessoa pode participar e colocar observações no mapa. E há vários projetos. Eu tenho um projeto que é de plantas aquáticas em Portugal, em que qualquer pessoa com um telemóvel vai andar a ver uma plantinha aquática qualquer, tira uma fotografia e aparece-me aqui. E vocês, se levarem o telemóvel com esta aplicação, qualquer fotografia que vocês coloquem e que submetam na aplicação, mesmo que vocês não saibam o que é, não tenham mínimo conhecimento para identificar, a aplicação sugere o que é que poderá ser e a comunidade ajuda a corrigir as identificações. E, portanto, isto significa que qualquer pessoa que tenha um smartphone pode instantaneamente estar a contribuir para o mapeamento da biodiversidade em Portugal, para a detecção de novas invasoras, para a detecção de espécies raras importantes de conservar, mesmo sem ter conhecimento de absolutamente nada. A única coisa que têm que conhecer é, está ali uma florinha ou está ali um bichinho, tiram fotografia e colocam na aplicação. Se souberem o que é, dizem o que é. Se não souberem, a aplicação sugere e vocês comparam as sugestões. E depois, cada avistamento que é colocado, e aqui vamos ao último avistamento de planta aquática, um ranúnculo, e depois alguém sugeriu a espécie, e nós podemos ir aqui confirmar se é mesmo essa espécie e confirmar ou não. Neste caso está correta e já são duas pessoas a concordar com ela. Portanto, mesmo que o senhor não saiba o que é, que isto tenha sido a sugestão que lhe deu o telemóvel, depois os especialistas vão lá confirmar. No caso das aquáticas, quando nós temos este projeto, tudo que coloca em plantas aquáticas em Portugal vão aparecer aqui e, portanto, em princípio eu vou ajudar na identificação. E isso é uma forma excelente de conseguir contribuir para salvar essas espécies. E, portanto, isto é possível integrar em todos os outros projetos que lidam com a natureza, desde caminhadas até, por exemplo, no projeto Rios, quando estão a fazer monitorização, podem fotografar e fazer os registros na plataforma do Biodiversity for All. Nós, no projeto Charcas, não é, quando estávamos a fazer o mapeamento, utilizávamos esta plataforma para fazer os registros, de forma que, à medida que íamos encontrando plantas, íamos submetendo aqui na plataforma. E quanto mais gente em Portugal utilizar a plataforma, mais útil a plataforma é. E estão a contribuir ativamente para a ciência. E também há para plantas terrestres? Ou seja, o Biodiversity for All permite mapear tudo e mais alguma coisa. Tudo e mais alguma coisa. Eu tenho-me dedicado a mapear plantas aquáticas. Estava a ver se conseguia aqui ver eu já estou dentro da minha área e não estou a ver aqui se vocês procurarem quercus, em princípio dá para ver por espécie no site o género quercus, e dá para ver que observações é que há do género quercus em Portugal. E quem diz quercus
todos os géneros, todas as plantas, todos os fungos, tudo o que é biodiversidade é possível mapear com esta aplicação. Se quiserem saber mais das plantas, há depois o outro site que eu falei, mas não mostrei, que é o FloraOne, que é um site da Sociedade Portuguesa de Botânica, que não recebe informação diretamente dos usuários, portanto, tem um grupo restrito de colaboradores que vão colocando dados aqui, mas que se vocês quiserem saber mais sobre plantas, podem saber aqui. E, portanto, vou ilustrar isso com aquele exemplo que eu dei há pouco. Flores amarelas, março, Figueira da Foz. E o site vai mostrar-nos, dentro do Conselho da Figueira da Foz, plantas que têm floração em março e que têm flores amarelas. E se eu quiser que seja aquáticas, eu ponho aqui planta aquática. Eu vou acrescentar um filtro. Portanto, ele vai mostrar quais são as plantas aquáticas que têm flor amarela em março na Figueira da Foz. E, portanto, quando eu estou no campo e estou a ver uma plantinha qualquer, isto foi-me diretamente para esta, neste caso não é só esta, poderiam ser mais, porque provavelmente porque ainda faltam dados de muitas delas. Mas, por exemplo, os ranúnculos, há muitos ranúnculos aquáticos que também estão com flor agora amarela. Mas esta página é muito interessante para nós conseguirmos identificar as plantas e conhecer a biodiversidade que nós temos em Portugal. E depois tem uma série de funcionalidades interessantes, porque nós conseguimos, por exemplo, já agora, nós podemos, por exemplo, ir ver uma planta qualquer, um ranúnculos, por exemplo. Os ranúnculos são um grupo complicado porque existem muitas espécies de ranúnculos, muito diferentes uns dos outros, mas também há muitos que são muito parecidos. E há muitos que são aquáticos. Ups, já estou aqui com filtros a mais. Esta página permite ver os ranúnculos todos, permite ver uma ficha de cada um e as características a confirmar e a distribuição deles, mas também permite comparar. Por exemplo, se eu carregar aqui ranúnculos, ele vai pôr lado a lado todos os ranúnculos, pelo menos todos os que têm a fotografia aqui. E se eu quiser ver isto no mapa, quais são as áreas com mais ranúnculos em Portugal, há aqui eu posso carregar aqui para ver isto no mapa e mostrar. Onde é que está aqui o botãozinho? Isto aqui, a internet está lenta, isto não me está a mostrar os botões todos. Mas pronto, sugiro-vos explorarem esta página. Com esta página e o Biodiversity for All, conseguem certamente conhecer mais a nossa biodiversidade e contribuir para o mapeamento destas espécies. Se detectarem alguma que seja rara e que seja importante colocar neste mapa da FloraOne, eu posso colocar também. Obrigado, Jaela. Inês Pintina tem mais uma questão sobre se fazia sentido reservar ou salvaguardar alguns talhões apenas para projetos ambientais em zonas onde a produção de arroz está a entrar em declínio, como por exemplo na proximidade da Ribeira de Ceiça. Sim, isso seria uma possibilidade nestas áreas que têm, muitas dessas áreas que tiveram arroz no passado, tiveram arroz porque são terrenos alagadiços em que ou está arroz ou estão plantas aquáticas. E, portanto, quando há o abandono dos arrozais, muitas vezes a vegetação que se volta a estabelecer lá é a vegetação aquática. Durante os primeiros anos, depois de haver produção de arroz, pode ter plantas muito interessantes, mas ao longo do tempo, a tendência é uma área dessas, se não tiver nenhum controle da vegetação e nenhuma perturbação, pouco a pouco vai sendo dominada por plantas maiores, como o caniço, a tabu, etc. E, portanto, se calhar nos primeiros 5 anos, depois de deixarem de ter produção, tem valores ambientais interessantíssimos, pouco a pouco vai começando a perder espécies outra vez e vai ficar uma área muito homogénea
e foi isso que aconteceu em muitos dos paúis que foram protegidos. Portanto, quando nós vemos, por exemplo, o paúl de argila, é uma área que nós olhamos no passado, a lista de espécies que lá existiam muitas espécies raras. O paúl de argila era quase todo, eram arrozais, a grande parte do paúl era cultivado. À medida que foi sendo abandonado, começou a crescer vegetação espontânea, mas pouco a pouco essa vegetação foi sendo substituída por caniço, e neste momento tem uma diversidade muito baixa de plantas aquáticas, e é sobretudo caniço. E isso deve-se não ao... e deve sobretudo ao abandono e ao facto de não ter nenhuma perturbação. Nós temos aquela ideia de que a perturbação, que as áreas para conservação não devem ser perturbadas, mas nem sempre é verdade. Há muitas espécies que dependem de alguma perturbação. Essa perturbação no passado, se calhar, era feita por grandes cheias, por derrocadas, por castores que bloqueavam os rios e provocavam áreas de alagamento, por uma série de dinâmicas dos ecossistemas, e os esforços que foram feitos pelo homem para travar essas dinâmicas, para controlar as cheias, para travar o movimento das dunas, para evitar derrocadas, para evitar os rios ficarem entupidos e alagarem, e tudo isso. Todas essas tentativas de estabilizar a paisagem faz com que deixe de haver essas perturbações que mantinham um mosaico de diferentes habitats. Portanto, sem nenhuma perturbação dessas e sem grandes herbívoros, porque nós também já não temos aqui auroques, já não temos cavalos selvagens, já não temos veados na maior parte do território, e portanto não há nenhum mecanismo para a vegetação ser controlada naturalmente. E portanto, se nós bloqueamos todas essas dinâmicas dos ecossistemas e simplesmente abandonamos uma área, ela vai evoluir até estagnar com a espécie mais dominante que lá conseguir estar, que na maior parte dos casos é caniço ou salgueiral. E portanto, o que acontece é que é importante haver áreas que tenham alguma gestão, alguma perturbação, e portanto às vezes é melhor ter lá arrozal do que ter um terreno totalmente parado, que não vai se salvaguardar assim tantas, pelo menos espécies de plantas aquáticas e de anfíbios não vai salvaguardar. É preferível ter um arrozal mais tradicional, que talvez seja aquilo que mantém mais diversidade de espécies e mais espécies raras e ameaçadas, do que ter ou uma área abandonada ou um arrozal intensivo. Obrigado. E para terminar, temos aqui uma última questão da Maria Teresa Rito. Eu também tenho uma questão. Tens? Então Sim. vamos pôr esta primeiro e depois o Rei vai a seguir. Tá bem. A Maria Teresa concorda que o consumidor precisa de valorizar a origem do arroz, mas será que o Fundo Ambiental poderá ter verba destinada a financiar os referidos proprietários para conciliar a produção agrícola com a conservação da biodiversidade? O ano passado houve uma rúbrica do Fundamental, portanto um projeto do Fundamental, que aceitou candidaturas de proprietários que conservassem a biodiversidade nos seus terrenos. Isto era elegível para qualquer tipo de proprietários, não só para terrenos agrícolas, mas qualquer proprietário de um terreno que tinha biodiversidade e que fazia algo para a manter, tinha as despesas associadas, pagas, se caso o projeto fosse aprovado. Este produtor só não se candidatou porque eu não tive tempo de lhe dar apoio na candidatura, porque eu não consigo chegar a todo lado. Mas se houver, entretanto, outra candidatura parecida, eu certamente vou tentar, e este ano estou mais dedicado a esta questão, certamente vou tentar ajudá-lo a candidatar-se. O problema é que isto, no fundo, os projetos fundamentais são projetos pontuais, e são projetos que mesmo ele pode ganhar este ano e não ganhar para o próximo ano e só lhe paga um ano, e com isso não se garante a salvaguarda daquelas populações. O ideal era haver um mecanismo mais fixo, mais estável, que garanta que todos os anos o proprietário tem segurança de que vai ser compensado para manter estas espécies. Entretanto, eu ainda não estudei a fundo essas questões, mas sei que há, por exemplo, aquelas questões do pagamento dos serviços dos ecossistemas, que começa a falar-se nisso. Mesmo a política agrícola comum prevê as compensações aos agricultores que mantenham os serviços dos ecossistemas. Agora, a forma de implementação disso é que ainda
ainda não há certeza de que a forma como isso vai ser implementado efetivamente garanta a conservação das espécies que lá vivem, até porque muitas vezes a avaliação que é feita dos terrenos para estes tipos de subsídios é uma avaliação muito superficial. O ideal era que houvesse algum mecanismo que efetivamente valorizasse as evidências de que aquele terreno tem espécies raras ameaçadas, tem habitats importantes, e não sei se a política agrícola comum vai avaliar a esse detalhe, ou simplesmente vai avaliar coisas como tem funcionado até agora muitas vezes, que é áreas de sebes vivas, independentemente do que lá esteja, se são nativas ou invasoras. Ou seja, muitas vezes a forma como se avalia, como se depois se implementam estas regras, às vezes não são tão cuidadas ou tão exigentes como deveriam, e permitem até financiar coisas que não são exatamente o objetivo inicial destas regras. Mas dentro de dois anos, quando eu estiver debruçado sobre essas questões e sobre a questão mais económica da conciliação entre a agricultura e a conservação, certamente saberei dar melhores respostas sobre isso, e já terei feito uma pesquisa mais a fundo de como funciona efetivamente. Obrigado, Rei. Se nós fizéssemos alguma atividade com os jovens aqui das escolas, haveria alguém disponível para nos poder acompanhar e que faça assim como o Jael falou hoje, sem serem botaniquês? Esta questão é a primeira, porque depois a seguir vem uma outra. A morte dos amieiros, é possível preveni-la agora, antes de cá chegar a doença? Respondendo à primeira pergunta, eu tenho ordens dos meus orientadores para dizer que não a tudo. Mas ok. Espero que eles não estejam a ouvir. Como é na Figueira da Foz e como é sobre o meu tema de doutoramento, eu não consigo dizer que não, e portanto, desde que tenha disponibilidade, desde que não tenha nada, desde que não esteja ocupadíssimo com o trabalho de campo, como aconteceu este mês, eu terei todo o gosto em acompanhar alguma atividade aí, até porque mesmo dentro do doutoramento há uma cadeira que são atividades complementares, em que são valorizadas estas atividades de divulgação do trabalho que se está a fazer e destes temas, e terei todo o gosto de colaborar, até porque se não fossem atividades em que eu participei quando estava do lado de lá e quando eu era um jovem estudante interessado por estas matérias, se calhar também não estava agora do lado de cá a investigar isto. E portanto sei que o meu papel também é esse de contagiar jovens que se interessem por isto e que acabem por depois fazer a diferença, até porque nós temos a noção de que por muito boas intenções que tenhamos e muito empenhados que sejamos, nunca chegamos a todo lado. Portanto, quanto mais gente contagiarmos com o conhecimento e com a intenção de pôr as coisas melhores do que estão agora, melhor. Em relação à segunda pergunta dos amieiros, infelizmente não sei, não tenho informação suficiente, sei apenas muito superficialmente que há efetivamente uma doença a matar os amieiros no norte do país e que se estava a expandir. Não tenho mais detalhes sobre isso, não tive tempo ainda de estudar a fundo a questão, mas estou preocupado. Certamente haverá já investigadores em Portugal a estudar essa questão da morte dos amieiros. Não tenho assim nenhum nome de cor para dizer, mas se eu entretanto souber, eu comunicarei pelo menos aqui à organização, ou então se me quiser dar o seu contacto, envie-me uma mensagem. Não, basta falar para a SMS. Pronto, ok. Eu envio assim, e se na hora de estarem em perigo de morte não é possível substituí-los por salgueiros, vimieiros, outros assim, que no fundo têm uma ação idêntica? Assim, no fundo, cada uma dessas espécies acaba por ser um pouco diferente. E os amieiros, ter uma área com amieiros ou uma área com salgueiros não é exatamente igual, até porque muitas dessas espécies têm depois insetos específicos, parasitas específicos, fungos que habitam essas espécies, e portanto há cada planta que está num ecossistema suporta também uma quantidade de outras espécies que dependem dela. A substituição naturalmente acontece, ou seja,
mesmo que não se faça nada, se agora os miúdos morressem todos com uma doença, não era necessário nós plantarmos alguma coisa, porque naturalmente iam nascer salgueiros, naturalmente as outras plantas que lá estão, que neste momento estão com sombra, começavam a ter mais sol e cresciam. E a coisa mais importante de fazer é estar atento para que nesse processo de substituição natural, de regeneração natural, não sejam as invasoras a ganhar a corrida. Está muito na moda a questão de plantar árvores. Mais importante que plantar árvores é deixar crescer as que lá estão. Como eu costumo dizer, não deveria ser necessário plantar árvores porque elas nascem em todo lado. Se nós não as cortarmos, elas estão lá. Se nós não cortarmos nada em lado nenhum, as árvores nascem. Só onde não estão árvores é porque na maior parte dos casos alguém as corta. E portanto a regeneração natural funciona bem, e há já bons exemplos em Portugal até de áreas de eucaliptal em que são regeneradas e em 20 anos é um bosque de carvalhos sem se plantar absolutamente nada. Tem que naturalmente se gerir, e a gestão muitas vezes é mais de controlar invasoras para que as nativas possam crescer do que propriamente de plantar. E neste caso já temos lá ao lado muitas árvores nativas e temos bons salgueirais à volta, portanto até o próprio nome Ceiça, se pensa, Ceiça vem de Salix, é uma corruptela da palavra latina Salix, que significa salgueiro, e portanto a palavra Ceiça, a ceiceira, todas essas palavras vêm de salgueiro ou de salgueiral, e ainda existem lá bons salgueirais à volta. Ok. Obrigado. Jael, posso colocar mais uma questão em relação ao que tem estado agora a falar? Com as acácias, não é? Com esta invasão terrível, quando, penso eu, a galeria ripícola fica, nomeadamente, sem amieiros, e como disse, se não houver um controlo das invasoras, é muito má a situação. Sim. E nós, infelizmente, não temos conseguido no país um controle das invasoras, porque eu diria por vários motivos. Sabemos que a partir do Centro de Ecologia Funcional de Coimbra, a Hélia, a Elizabeth Marchante fazem um trabalho fantástico há 20 anos, e o Jael também já esteve ou está ainda ligado, mas quer dizer, é uma imensidão de invasoras, não é? Se não se plantar também, penso eu, não é? Se não se plantar também, por exemplo, nas galerias ripícolas, se não se plantarem amieiros ou salgueiros, romeiros, o que é que acha? Perante esta falta de controlo das invasoras? Sim, é assim, eu acho que na maior parte dos casos o mais importante do que plantar é deixar crescer o que lá está, que em todo lado há nativas a nascer. Eu entendi. É necessário controlar é necessário absolutamente controlar as invasoras que vão crescer entretanto. Uma das coisas uma das soluções que eu acredito que vai ser, que é a solução de futuro, e que nós em Portugal ainda estamos apenas numa fase muito inicial do processo, é o controle biológico. E o controle biológico e agora, mais uma vez, partilho aqui uma imagem. Nós em Portugal só temos controle biológico para espécies invasoras para uma espécie que é a acácia de espigas. A acácia de espigas é a acácia que invade essencialmente as dunas e zonas úmidas, está sobretudo no litoral, embora haja alguns sítios do interior onde aparece também. E é uma espécie que produz, nesta altura estão com estas espigas, é a única acácia que tem assim espigas em vez de ter pompons ou capítulos redondinhos, e produz, cada espiga destas tem cerca de 100 flores, cada flor pode dar uma vagem, cada vagem pode ter cerca de 10, 12 sementes, portanto cada ramo produz uns milhares de sementes. Sementes que têm viabilidade no solo durante 50 anos, e qualquer perturbação ou incêndio aquilo germina tudo. E portanto, por muito que a gente corte, nós podemos andar durante 50 anos a cortar acácias todos os anos na área, e atenção que esta até é uma acácia que geralmente não rebenta quando cortamos, mas nós podemos andar a cortá-las todos os meses lá e todos os anos, durante 50 anos, que continua a haver sementes no solo. No controle biológico, o que permite em Portugal já se fez controle biológico dessa que já há 30 anos que fazia em África do Sul,
No fundo foi introduzido um bichinho que é o Trichilogaster, esta espinha que está aqui do lado esquerdo, que é o tamanho de uma mosca da fruta, 2 milímetros, e que é um bichinho, o nome dele é Trichilogaster acacia longifoliae, é um parasita específico desta acácia e que põe os ovos nas gemas que vão dar origem às espigas, e em vez de produzir semente, em vez de produzir frutos, produz estas bolas que são bugalhos, como os dos carvalhos, e que consomem nutrientes à planta e não deixam a planta produzir sementes. Com esta técnica, em África do Sul, em 30 anos a planta deixou de ser, simplesmente deixou de ser invasora. E portanto, em Portugal demorou-se 12 anos entre estudos e licenças para a introdução de um bichinho que controla uma espécie invasora. Entretanto, durante este tempo, dezenas de outras espécies invasoras chegaram a Portugal. Mas a questão do controle biológico é que permite, para espécies que já estão estabelecidas, permite que naturalmente este controle biológico vá controlando as invasoras, permitindo um equilíbrio entre estas plantas e as nativas que estão ao lado, e em vez de eliminarmos estas simplesmente deixam de ser invasoras e passam a conseguir conviver com carvalhos, com salgueiros, com tudo o resto. Obviamente que o processo para cada espécie é um processo muito exigente. Este demorou muito tempo, mas a maior parte do tempo foi burocracia. Se fosse só pelos testes eram 5 anos. Se se fizesse isto para mais espécies, conseguíamos que mais espécies deixassem de ser um problema grave. Elas não desapareciam de Portugal, simplesmente deixavam de ser graves para os ecossistemas. E nós passávamos a conseguir viver com elas e que as outras espécies conseguissem conviver com elas. Um dos problemas é que a população e mesmo a comunidade científica continua muito cética em relação ao controle biológico, porque se lembra de maus exemplos do passado, mas já não se faz controle biológico como era antigamente, já não há histórias como aquelas dos sapos na Austrália em que se vai introduzir um predador para controlar outra coisa. Obviamente, quando se faz isto da forma correta, introduzem-se parasitas muito específicos e depois de fazer testes de especificidade para garantir que não afetam mesmo mais nada. E há muitos países do mundo que já trabalham há décadas nisto e que estão muito avançados. Na Europa continua-se a não apostar no controle biológico, e quando houve um encontro sobre plantas invasoras em Lisboa, um encontro internacional, e alguém perguntava porque é que a Europa continua tão cética em relação ao controle biológico, a resposta, penso que foi dos sul-africanos, foi porque a Europa ainda é suficientemente rica para se dar ao luxo de gastar dinheiro sem conseguir resultados e ainda consegue produzir comida ou importar comida, e não, porque, por exemplo, em África, quando temos uma invasora a afetar os ecossistemas, isso significa ter a população a passar fome. Quando nós temos um rio em África coberto de jacintos de água, estamos a falar da população não conseguir pescar e da população passar fome. Em Portugal, a nossa base da alimentação não é... neste momento importamos muita coisa e ainda conseguimos continuar a comer e a ter comida na mesa, apesar dos ecossistemas estarem todos a ser invadidos. E ainda conseguimos gastar dinheiro com escavadoras e com maquinaria pesada que tem impactos colaterais gravíssimos nas espécies nativas, quando na realidade podíamos, de forma muito mais natural e mais económica a longo prazo e com muito menos danos colaterais, fazer controle biológico em que não estávamos aí a destruir terrenos e terrenos com escavadoras e maquinaria pesada e tudo isso, e conseguimos simplesmente que as espécies passassem a conseguir coabitar com as nossas. Porque a forma como nós temos estado a gerir, especialmente os rios e as linhas de água, cada vez que se faz uma limpeza de rio, nós estamos, no fundo, a beneficiar as invasoras, porque depois a recuperação da vegetação, quando há uma movimentação de terras daquele tamanho, a recuperação da vegetação é muito mais rápida pelas invasoras do que pelas nativas, e muitas vezes é assim que desaparecem algumas das raridades que lá estão no meio. Exato, pois. Foi isso que eu também quis dizer, exatamente. Mas da minha experiência de vida, eu tive contacto em tempos com o Centro de Estudos de Vida e Natividade, em Alcobaça, e eles já fazem isso há muitos anos. Para espécies invasoras? Isso talvez não. Ok. Não, realmente é mais a propósito da agricultura e nomeadamente da mosca da fruta, de que se ouviu falar durante muito tempo e já mesmo do tempo do engenheiro Vieira de Natividade, não é? Já faleceu há muitos anos. Mas um dos problemas é que, por exemplo, os critérios para... nós, quando houve este projeto para introduzir
o Triquilogaster, o tal inseto para controlar a acácia de espigas, levantaram-se muitas vozes muito céticas, preocupadíssimas com o que ele poderia mais atacar, etc. Estamos a falar de uma vespa que é muito, muito específica, em que não ataca sequer outras acácias. Paralelamente, quando há a introdução de algum inseto, ou de algum fungo, ou de algum nemátodo para controlar uma praga agrícola, não há esta exigência. E, portanto, há pessoas a mandar vir pela internet joaninhas exóticas para libertar, para controlar pulgões, sem haver estudo nenhum de que impacto é que ela tem nos outros animais nativos. Ok. Portanto, a forma como nós estamos a lidar com o controle biológico de pragas agrícolas, em alguns casos, é quase... não lhe queria chamar medieval, mas é que porque a visão muitas vezes da DGAV em relação a este assunto simplificando muito, as plantas são boas, os bichos são más. Se nós vamos introduzir um bicho qualquer que mata bichos, então é bom porque ele vai matar bichos e os bichos são maus. Se vamos introduzir alguma coisa que ataca plantas, então tem que separar porque as plantas são boas. E isto é grave, porque na realidade nós estamos, além de estar a atrasar o controle biológico de plantas invasoras, nós estamos a permitir espalhar-se por aí uma série de auxiliares de controle biológico de pragas agrícolas, mas que não são específicos. Sim, sim. Então, que no fundo são predadores e que tanto podem predar este como podem predar o outro. Não estamos a falar de coisas tão específicas como este bichinho que ataca a caça de espigas. Ele produz as mesmas feromonas da caça de espigas para convencer a planta que faz parte dela. E portanto ele não consegue, ele mesmo que ponha ovos noutra coisa qualquer, ele não consegue, ele vai no fundo estar a dizer, mesmo que ele ponha ovos numa faveira, ele vai estar a dizer à faveira: eu sou uma acácia de espigas. E a faveira não lhe vai ligar nenhuma. E portanto é algo mesmo muito específico. Nós para outras áreas não somos assim tão exigentes. E quando nos vêm com muito críticos ou muito céticos com o controle biológico, a maior parte das pessoas não tem noção do quão pouco exigente se é com o controle biológico de pragas agrícolas e qualquer dia nós estamos aí com uma carrada de insetos invasores, e quem diz insetos, diz mato, diz outras coisas, porque está a introduzir para controlar pragas. Sim, sim. Novas pragas para controlar pragas. Sim. Obrigado, Jael. Há mais questões para finalizarmos? Ou seja, nós temos desculpe. Nada. Temos solução, não é? Por exemplo, para o controlo das acácias de espigas, temos essa ótima solução, mas infelizmente é aplicada a uma pequena escala em projetos que são às vezes avulsos e que deviam ter uma continuidade, não é? O nosso país devia dar continuidade, não é? E infelizmente não dá, pronto, não valoriza. Este projeto, uma das vantagens do controle biológico é que depois ele faz sozinho. Ou seja, o projeto que houve para a introdução deste agente de controle biológico vai fazer com que daqui a uns anos elas este inseto vai controlar a acácia no país e não vamos ter que gastar mais dinheiro para controlar a acácia. Ou não vamos ter que gastar mais dinheiro para introduzir o bicho. O bicho vai ficar por aí a controlar a acácia e vai tornar mais eficaz todas as ações que façamos para controlar as acácias. Não vai matar nenhuma acácia, ou muito poucas. Claro. O que vai fazer por exemplo, depois de haver incêndios como houve estes aqui, se o triqui já tivesse espalhado, o que acontecia era que as plantas já não iam repor o banco de sementes e, portanto, a área conseguia regenerar mais rapidamente e a próxima vez que se controlasse já não voltavam tantas como voltaram agora. Mas a vantagem do controle biológico é que não implica gastos todos os anos para controlar a mesma planta. Enquanto, por exemplo, quando nós estamos a falar do controle mecânico, estar sempre lá a cortar, estar sempre lá a descascar, estar sempre lá a tirar plantas do rio, isto no ano seguinte volta ao mesmo problema. Portanto, não estamos a resolver o problema, estamos a manter o problema e com danos colaterais altíssimos. E, portanto, o controle biológico acaba por ser muito mais eficiente a longo prazo porque não está dependente de haver projetos constantes sobre o assunto. Simplesmente é uma forma natural de trabalhar com a natureza e da natureza controlar-se a si próprio.
Mas o inseto não tem que se ir libertar em várias regiões do país. Ele já está desde Viana do Castelo até ao Algarve. Neste momento ainda está em núcleos pequeninos e vai se espalhando. Portanto, nós inclusivamente estamos a pedir às pessoas que toda a gente que veja uma acácia com estas bolinhas que eu mostrei, nós temos uma aplicação que é o EpiCollect, em que temos um formulário para as pessoas registarem onde é que viram estes bugalhos, para nós termos noção de até onde é que ele já está no país. E portanto, sempre que virem uma acácia com bolinhas, como se fossem bugalhos dos carvalhos, tirem fotografia, mandem-nos a localização, porque nós estamos neste momento a convidar toda a gente a ajudar-nos a monitorizar até onde é que ele já chegou. Estes bichinhos podem voar 20 km e chegar a novas áreas com acácias e, portanto, eles vão... eu estive a fazer um trabalho de modelação ecológica para ver quanto tempo é que eles demoravam a impedir uma área de produzir sementes, e em cerca de 5 anos reduz drasticamente a produção de sementes na área de 1 hectare à volta do ponto de introdução. Obrigado, Jael. De nada. Não sei se ainda há mais alguém que queira fazer mais alguma questão. Foram 2 horas muito aliciantes, muito interessantes e fascinantes ao mesmo tempo. Eu estive aqui a tentar ligar a câmara, peço desculpa, estive sem câmara, que isto não está a conseguir ligar a câmara outra vez. A câmara não funciona, não sei o que é que deu. A minha câmara, peço desculpa, mas começou bem, mas está a acabar um bocadinho estranha a minha câmara. Mais alguém queira falar? Queira pôr alguma questão? Então obrigado, Jael, em nome da SMS e da Biblioteca Municipal. Agradecemos imenso a sua participação aqui, em nos vir a expor esta temática da biodiversidade, das invasoras, da Ribeira de Ceiça, do potencial da Ribeira de Ceiça, dos amieiros. Vai ser o nosso foco agora inicial, ao voltarmos ao campo com o projeto RIS e fazemos a primeira monitorização agora da primavera e brevemente sempre iremos contactá-lo para talvez vir-nos fazer algumas ações connosco lá, sempre que puder e tiver disponibilidade, ficávamos imensamente agradecidos. Ok, obrigado. E muito obrigado e por estas 2 horas de boa conversa e de boa literacia científica, de aumentar a nossa literacia científica. Obrigada. Sim, obrigada a todos. Obrigado, nós. Obrigada. Obrigado, até breve. Obrigada.